A partir de agora, ao vivo também no nosso Facebook, Rede Costa Oeste de Comunicação, também no nosso portal de notícias Costa Oeste News, aqui pela 92,7 FM Independência. Eu vou entrevistar Andréa Schittler, presidente da Fundação Jandir Áurea Asírio, e o pastor Luzauer Adilson Lenz, que é o tesoureiro da Fundação. Vamos conversar um pouco da situação, né, como está o trabalho, e principalmente de uma ação entre amigos. Tesoureiro, o homem que tem a chave do cofre da Fundação. Não é fácil trabalhar numa ação como essa, não é, pastor? Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Independência. Na verdade, a expressão o homem que tem a chave do cofre é bastante interessante. Não adianta ter a chave do cofre se não temos recursos dentro deste cofre. Então, nesse sentido, o que a gente pode dizer que cada dia é mais um dia de luta dentro da Fundação, dentro do Lar dos Idosos. Pela graça de Deus, as pessoas, a população de Medianeira sempre foi muito solícita, sempre disposta a colaborar de uma ou de outra maneira com suas doações. Muitas pessoas também se empenhando em ajudar a vender esta ação entre amigos para que nós possamos fechar o ano de 2021 pelo menos com as contas em dia e não tendo, digamos assim, nenhuma necessidade extrema para o próximo ano. Então, em resumo, a Fundação, o Lar dos Idosos, é uma entidade que serve à população de Medianeira e da nossa região na questão de acolhimento e cuidado para pessoas na terceira idade, idosos. E a grande maioria destes idosos, eles também já chegam ao lar com alguma necessidade especial, com alguma necessidade de cuidados extremos com a sua saúde, com o seu bem-estar, tanto físico quanto também psicológico. Então, o Lar dos Idosos hoje conta com uma equipe bastante extensa. A folha de pagamento do Lar dos Idosos não é assim tão simples, porque, como já disse na outra entrevista algum tempo atrás, diferente de qualquer outra empresa, de qualquer outro comércio, o Lar dos Idosos não é um comércio, é uma entidade sem fins lucrativos. E, nesse sentido, diferente de qualquer outro estabelecimento, nós não fechamos as portas às 6 horas da tarde, passamos o cadeado e vamos para casa. Não, 24 horas ao dia, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias por mês. Então, nesse sentido, a demanda por pessoas que se dedicam ao trabalho no Lar dos Idosos é bastante grande. E mais do que isso, trabalhar, servir a comunidade, servir os idosos que lá estão, não é uma questão apenas de buscar um emprego, estar empregado em alguma instituição. Sobretudo, quem trabalha lá é preciso estar vocacionado, é necessário que esteja chamado para cumprir, porque isso não é apenas um emprego, é uma missão, é uma vocação, é algo que sai digamos, do convencional. Porque o que a gente percebe na sociedade, os nossos idosos, quando chegam a uma certa idade, eles passam realmente pelos termos, digamos assim, de estudos sociais e sociológicos, eles passam a ser descartáveis para a sociedade. Muitas vezes até da família. A única diferença é que não dá para carregar eles no caminhão e levar para a reciclagem. Alguém tem que cuidar dessas pessoas com bastante carinho, e é algo que a gente tem feito. Bom, antes de eu voltar a falar com a presidente, por que as entidades tipo esta, né, como o Lar dos Idosos, e não é só o Lar dos Idosos, mas a gente percebe isso, né, com o passar dos anos, e eu tenho percebido isso até em função do meu trabalho, enfrentam tanta dificuldade, sabendo que o trabalho é difícil, é árduo, mas é tão importante quanto qualquer outro, né? Ou mais até, no seio da nossa sociedade. Por que essas dificuldades de buscar recursos, pastor? Bom,
Então, o que poderia ser feito, digamos assim, vou mudar a colocação, para evitar essas dificuldades? Olha, nós hoje temos sim um auxílio de parte do poder público que, na verdade, ele é substancioso, mas não o suficiente. Não queremos e não podemos tapar o sol com o dedo. O que a prefeitura, o poder público nos passa, sim, é um valor substancial, importantíssimo para o lar. Mas insuficiente. Insuficiente, e não apenas insuficiente no sentido... Eu talvez tenha que esmiuçar um pouco isso. Por que a situação tão complicada no atual momento? Nós temos hoje, a nível nacional, uma maquiagem do que realmente é a inflação, do que realmente são os custos operacionais e o custo de vida. Então, quando a gente fala, olha, nós precisamos de um reajuste, a prefeitura nos dá o reajuste pelos índices oficiais. Mas o que acontece? Nós temos lá 41 idosos para prestar assistência entre medicamentos, alimentação, enfermagem. Bom, todos os cuidados. Nós, dentro do lar dos idosos, procuramos dar uma vida totalmente digna e muitas vezes uma vida muito melhor do que esses idosos tinham em todo e qualquer momento da sua vida. A qualidade do atendimento do lar dos idosos é um atendimento muito especial, muito qualificado, e eu digo assim, não fica devendo nada a nenhuma instituição privada de cuidado aos idosos. E sim, eu volto a dizer, nós recebemos uma ajuda do poder público, mas ela hoje, devido aos grandes reajustes, aumentos de custos em fraldas, medicamentos, a carne, o alimento aumentou. Quem vai ao mercado sabe. Lá em casa sou eu que vou ao mercado. E eu sei quanto aumentou. Então, nesse sentido, essa ação entre amigos, já entrando um pouquinho na ação entre amigos, é necessário não deixar acumular contas. E as contas, quando são da gente, já nos tiram o sono. E quando a gente tem que prestar contas das contas frente à sociedade, a coisa é mais complicada ainda. Andréa Schittler, agora sim, né, o microfone vai funcionar, viu? Quando o pastor Lusa falou de que perde o sono, né, era essa colocação que eu ia te fazer agora nessa sequência, né? Quando aparecem todas essas dificuldades, consegue dormir com tranquilidade ou não? Bom dia. Bom dia. É difícil. É difícil porque você deita na cama, coloca a cabeça no travesseiro, sabendo que a casa não pode parar. Como o Lusa disse, não é uma indústria que você desliga a chave, você fecha o portão, você vira as costas e você vai para casa. É enfermeira te ligando 2 horas da manhã. Então, é difícil. E ontem eu conversava com 2 pessoas do poder público que foram visitar o lar. Nós assumimos no pior momento possível, né? Tanto o poder público, tanto quanto a gente. Uma caixa de luva, quando a gente assumiu, custava R$40. Hoje está quase 150. Então, eles até comentavam que a vontade dos responsáveis desse repasse que é feito para nós era de fazer um repasse num valor maior, mais substancioso. Porém, existem leis que eles também têm que cumprir, porque eles também prestam conta. E a administração do lar ela é totalmente transparente. A gente presta conta para o poder público, promotoria, Ministério Público, prefeitura. Então, é uma coisa muito transparente e que você tem que... É como se fosse uma casa. Você tem que administrar centavos, você tem que pesquisar preço, você tem que pedir quando você não tem, né? Então, não é fácil. Foi um ano... Foi um ano muito difícil, mas, graças a Deus, estamos conseguindo sobreviver. Vamos falar um pouquinho da casa especificamente, né? Quantas pessoas trabalham hoje? Nós temos 28 colaboradores. 28 pessoas. E ainda é quase que pouco
pela demanda e pelos cuidados hoje que exige você cuidar de 40 idosos. Por sugestão, inclusive, da Regional de Saúde e pelo Ministério Público, nós deveríamos aumentar pelo menos 4 ou 5 funcionários ainda no lar. É porque existem umas estatísticas, né, que falam quantas pessoas são necessárias para atender uma pessoa que está num lar de idosos, né? Isso. É como se fosse uma creche. Sim. Cada A creche X são crianças... quatro crianças, uma pessoa. Né? Isso, é praticamente isso. E assim, os nossos idosos, eles são pessoas que têm muita dependência física. É difícil a gente conseguir homens para trabalhar no lar. É muito difícil. Hoje a gente tem 2, que é um motorista, e nós conseguimos um cuidador, mas é um trabalho muito pesado. E é praticamente só mulheres. A gente até busca homens para o mercado de trabalho, mas é você tirar da cama, você colocar na cadeira, você dar banho. É um serviço pesado, para poucos. Na área da saúde, quem atende é a Secretaria de Saúde. Então. Nós temos a Secretaria de Saúde, que dá todo o suporte que a gente precisa, todo o suporte necessário, né? Bom, com relação a número de idosos, quantas pessoas tem hoje no lar dos idosos? Nós estamos com 37 ou 38 idosos, se eu não me engano. É um número considerável, né? Mas já tivemos 42. Mas esse número já em 2 meses se completa aos 40 novamente. Na verdade, já vai ser abrigado mais idosos, né? A gente tem uma fila de espera. Como que se dá esse processo para a pessoa ir ao lar dos idosos? Não é bem assim, a família pega e leva um idoso lá. Não. Eu tenho várias mensagens no meu celular. Se eu te disser que não, todo dia você recebe uma mensagem assim: como que eu faço para deixar o meu pai aí? Como que eu faço para deixar a minha sogra aí? E para a gente é muito triste, porque não se faz isso nem com bicho. Você simplesmente Pelo deixar... contrário, o bicho é até muito melhor tratado, né? Tem animais que são muito mais bem tratados do que os idosos que vão lá para o lar dos idosos. Para nós, como eu falo por mim, que estou, como é que eu vou te dizer, estou em contato com o lar há 5, 6 anos. É muito triste uma família com 15, 12, 13 filhos ligar lá no lar, mandar mensagem para a gente e falar assim: como que eu faço para deixar meu pai aí? Mas tem familiares? Tem, mas ninguém quer cuidar. Então, ou seja, enquanto a pessoa foi produtiva, ela prestava, agora ela não presta mais. Mas não é assim que vai pegar. Não é assim. Não. Né? A família tem que entrar em contato com o CREAS. O CREAS faz uma investigação se realmente essa família não tem mais ninguém por ela, se todos faleceram, são pessoas de idade, se realmente essa pessoa tem perfil para ir para o lar dos idosos. Agora, se ela tem um familiar, esse familiar ele vai ser responsabilizado e dependendo até da situação que esse idoso está, o familiar ele pode ser acusado de negligência caso ele não preste os cuidados necessários. Até porque existe uma legislação própria para isso, não é, e até porque o poder público, através da promotoria, sempre está nos acompanhando. Constantemente a gente recebe visita dos promotores de justiça da nossa cidade. Inclusive, eles nos visitam, conversam conosco e nos perguntam: alguma situação que nós devemos interferir? Então, e essas situações são as mais diversas. Por exemplo, ocultação de realmente informações por parte de algumas familiares. Nós tivemos um caso há pouco tempo em que depois de não havia ninguém por aquela pessoa e em 2 semanas 3, 4 filhos foram procurar o idoso no lar dos idosos para uma visita. E temos também algumas situações de tremenda cara de pau que os idosos estão lá e que algum filho ainda vai lá retirar a aposentadoria do pai de dentro do lar dos idosos para fins pessoais. Então, assim, coisas que a gente vê, que a gente vive e que a gente sabe, só quem está dentro do lar dos idosos acaba tendo conhecimento. São casos, eu diria assim, casos para estar no Fantástico. Pois é. São fantásticas as situações. Ou em outro programa policial, né? Sim, também. Bom, e a ação entre amigos vem para essa finalidade, né? De ajudar a fazer esse trabalho, né? Sim, verdade. Depois de algumas reuniões, de alguns
diálogos bastante longos, nós resolvemos recorrer a esta ação entre amigos, porque, assim como a Andréia já colocou, os valores dos insumos necessários para dar uma vida digna aos idosos aumentou bastante. Nesse sentido, então, nós estávamos nos meses de maio, junho, julho, até agosto, em alguns meses com bastante dificuldade para cumprir com a folha de pagamento, o vale-refeição, cumprir com pagamentos de supermercado, farmácia, uma conta de farmácia que chega a 12, 14, 15 mil, uma conta de luz que chega a quase 7 mil reais por mês. Daí, nós temos idosos que, quando enxergam a proteína, que é o ovo, dizem isso não é carne. Então, nós temos um consumo... Imagina você... no lar nós damos 5 ou 6 refeições diárias. São servidas para 40 idosos, são 240 refeições dia, sem contar as refeições dos funcionários. E precisa-se proteína animal, precisa carne. E o preço que está a carne? E nós estamos na Semana Farroupilha, como é que está o precinho do churrasco? Não está fácil. Não está fácil fazer a costela. E não dá para dar costela, que é carne mais barata, porque os idosos precisam comer uma carne macia. Então, imaginemos assim, essa ação entre amigos vem justamente para que possamos fechar o ano sem contas, com os nossos salários em dia e ainda dando a possibilidade aos idosos de manterem o padrão de vida que lá Pastor, recebe. só se me permite, quando você falou nossos salários, é o dos funcionários do lar dos idosos. Sim, Deixa bem sim, claro, sim. porque vocês são voluntários isso, ao exatamente. extremo. Né? A única coisa que eu tenho como salário são os abraços e os beijos. E os sorrisos. Bem melosos os abraços e beijos, né? É a única coisa que nós, como diretoria, nós recebemos. Nós não temos nenhum salário, nenhuma pessoa da diretoria recebe nada. Mais do que isso, nós colocamos muitas vezes do que é do nosso provento pessoal para ajudar o lar dos idosos. E essa ação entre amigos tem, então, a premiação, e o sorteio é quando? O sorteio é dia 4 de dezembro, pela Loteria Federal. E mais do que isso, se algum número que for sorteado não estiver vendido, é muito importante. Como todos os prêmios nos foram doados, não vamos deixar de entregar nenhum prêmio, mesmo que ele não saia. Caso não tenha sido sorteado, nós destacaremos todos os canhotos e faremos, para aqueles prêmios que não saíram, um sorteio manual. Então, essa é a garantia também que nós queremos dar para as pessoas que estão comprando. Isso é uma questão de transparência. Então, todos os prêmios nos foram doados pela Frimeza, pela Sicredi, pela LAR, pela Marasol, pela Seleto Imobiliária, e também tivemos ajuda da Tutis e da SR Decor. E tantas outras pessoas que nos ajudaram no anonimato e continuam nos ajudando no anonimato. O valor da cartela... É R$5, você recebe 2 números. 2 números por R$5. É uma folhinha, mas nesta folhinha tem duas possibilidades de ganhar. Primeiro prêmio 5 mil, segundo prêmio 4 mil, terceiro prêmio 3 mil, quarto 2 mil e quinto prêmio R$1.000. Ok, agradeço pela entrevista.